Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai começar a falar de um tema que é o coração de qualquer empreendimento, que é a gestão financeira na abertura da empresa. O objetivo dessa apresentação é mostrar como o planejamento correto é o que vai garantir ao seu negócio não apenas que ele nasça, mas que ele cresça com uma saúde e com uma segurança. Então, começando aqui primeiro pela minha apresentação pessoal, meu nome é Vitor Thiago, tenho 24 anos, sou estudante de administração na UFO e hoje eu atuo no setor financeiro de uma empresa de Indianópolis, que chama LD Celulose. Eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha visão prática de como estruturar as finanças desde o primeiro dia aí de gestão e criação da empresa. A nossa conversa hoje vai passar por 12 tópicos, pontos cruciais aqui. Então, desde o capital inicial e reserva de emergência, entender os custos, capital de giro, viabilidade, até a gente chegar ali numa análise mais consciente de separação das contas e do empréstimo também, caso ele seja necessário. Então, o primeiro passo é entender quanto dinheiro existe para o negócio realmente sair do papel. Você precisa ter a clareza de quanto tem disponível e quanto pode de fato investir na empresa. Isso é muito importante porque define o tamanho e o risco do seu negócio. Um erro muito comum é utilizar tudo que você tem. Então, se você tem 20 mil reais, acaba utilizando 20 mil na abertura. Então, qualquer imprevisto que você tiver pode quebrar a empresa logo na primeira semana por falta de um dinheiro reserva ali para algum imprevisto. Ligando ao ponto anterior, a gente tem a reserva de emergência, que é bem o contrário do que a gente acabou de falar de gastar tudo aquilo que tem. Você pode pensar na reserva de emergência como um vidro que você só quebra se você realmente vai ter uma necessidade ali que você realmente precisa daquele dinheiro. Então, o importante é não confundir esse dinheiro de investimento com o dinheiro que você tem de reserva. Ter esse fôlego guardado é o que vai separar as empresas que sobrevivem às crises das empresas que fecham as portas ali logo no início da criação delas. Partindo agora para o terceiro passo. O terceiro passo, ele vai ser estruturar os seus custos, dividindo ele em dois grandes grupos. O primeiro são os custos fixos e o segundo os custos variáveis. Os custos fixos são aqueles que você paga independentemente se você vai vender ou não, se você trabalha todos os dias do mês ou não, se tem atendimentos ou não, como aluguel, a internet, a energia, a assinatura de alguns sistemas ou alguma coisa do tipo. Se a sua empresa está fechada ou não, você vai continuar pagando o aluguel. Já os custos variáveis são aqueles que oscilam conforme o volume de vendas que você tem no mês. Então, a matéria-prima, a taxa de cartão, comissão, são alguns exemplos, né? Então, se você vende menos, o seu volume de matéria-prima que você precisa comprar, ele vai acabar diminuindo mesmo. O próximo slide fala sobre capital de giro. O capital de giro é aquilo que vai garantir a sobrevivência do seu negócio. Então, é o dinheiro que você vai utilizar para manter a empresa operando até que ela comece a gerar algum lucro. Então, serve para pagar os fornecedores e despesas antes de você receber algum cliente. Uma conta segura é que você pode fazer. Se o seu custo mensal é de 4 mil reais, então contando com um salário de algum funcionário, aluguel, conta de energia, o ideal é você ter pelo menos 12 mil de capital de giro, porque vai garantir 3 meses de operação sem que você dependa de novas vendas. Então, mesmo que se em 3 meses você não tiver nenhum novo cliente, nenhuma venda, você tem ali pelo menos 3 meses para você pagar as suas contas sem se endividar e sem depender de novos clientes.
Vamos partir agora para o quinto slide, que é sobre projeção de faturamento, de lucro e o ponto de equilíbrio da empresa. Aqui a gente vai analisar a viabilidade. Você vai projetar quanto você espera vender e qual que vai ser o seu lucro. Aqui o conceito mais importante é o ponto de equilíbrio, que é o valor exato que você precisa faturar para cobrir todos os seus custos, então ficar no zero a zero. Só a partir desse ponto que o lucro real começa a aparecer. Então, se você tem uns custos de R$ 2.000, a partir do momento que as suas vendas atingirem R$ 2.000, você está no zero a zero e a partir dali o que entrar vai ser o seu lucro. Antes disso, é tudo aquilo que vai entrar para você chegar no seu ponto de equilíbrio, conseguir fazer a empresa pagar os custos mensais dela. O próximo é a importância do faturamento e do lucro. Então é essencial entender que faturamento não é lucro. O faturamento é o valor bruto, o total que entrou das vendas. Então o lucro é o que sobra de forma limpa, vamos considerar assim, no seu caixa depois que você tirou todos os custos, todos os impostos e todas as suas despesas. É importante você nunca tratar o faturamento como um dinheiro disponível para o seu gasto pessoal. Então, eu vendo salgado, por exemplo. Acabei de vender 10 salgados aqui a R$ 10 cada, então entrou R$ 100. Se eu considero aquilo ali um lucro, o meu negócio provavelmente não vai para frente, porque aquilo ali é um faturamento. Então eu tenho que fazer a soma do meu faturamento até chegar no meu ponto de equilíbrio e a partir do ponto de equilíbrio que eu vou ter meu lucro. No próximo slide, a gente vai ter um exemplo prático que tem aí no material também sobre a margem de lucro. A margem de lucro, o conceito dela é quanto você vai ganhar em cada venda. Então tem aqui um exemplo. Uma manicure ela cobra R$ 50 por atendimento. Só que os custos desse atendimento são o material, pode ser lixa, esmalte, algodão, R$ 10. A taxa de cartão ou da maquininha, R$ 2. Os outros custos médios, R$ 8. Somando tudo, fica o custo total do atendimento R$ 20. O lucro final dela é os R$ 50 que ela cobra pelo atendimento, menos esses custos do atendimento, que dá R$ 20. Então, o lucro final a cada atendimento é R$ 30. Então, é importante entender que essa margem é o que define se o seu preço está correto. Se ela tivesse os custos de R$ 20 e o atendimento dela fosse R$ 15, ela estaria no prejuízo. Então, ela estaria pagando para trabalhar, porque mesmo trabalhando, ela não teria lucro com aquilo que ela está atendendo. O oitavo passo, partindo agora para o final, é a sua organização. Então, a organização financeira. Você precisa ter um método de anotar cada centavo daquilo que entra e daquilo que sai para você ter certeza de tudo aquilo que está passando na sua mão. Você pode usar alguns aplicativos gratuitos, como o aplicativo do Sebrae, um outro aplicativo que eu considero muito bom chama Mobius, que ele conecta diretamente com a conta do seu banco. Tem alguns aplicativos pagos, como esse Conta Azul e o Organize também, que são aplicativos muito bons, mas os aplicativos gratuitos, principalmente o Mobius, ele é um aplicativo muito bom se você quiser começar a ver tudo aquilo que entra e tudo aquilo que sai. Se você quiser também, pode anotar em planilha de Excel ou no Google Planilhas, que é uma planilha online, ou até no papel e ter um controle manual. O mais importante não é a ferramenta, e sim você não deixar de anotar para entender tudo aquilo que está entrando e está saindo do seu caixa. Falando um pouquinho agora de dois tópicos, que seria a separação pessoal e a separação empresarial do seu dinheiro e o Prolabore. A regra de ouro
da organização financeira quando você tem um negócio é: não misture as suas contas. O dinheiro da empresa é da empresa e o dinheiro pessoal é um dinheiro pessoal. Se o seu caixa tem R$ 5.000, esse dinheiro pode ser destinado a pagar um fornecedor, pagar um imposto para a próxima semana. Se você mistura as contas, isso vai impedir que você saiba se o seu negócio é lucrativo ou não. Então pode ser que isso vai gerar um caos financeiro que futuramente pode acabar destruindo o seu patrimônio e destruindo a sua organização. Para fazer essa separação é muito importante o empreendedor ter o Prolabore. O que é o Prolabore? O Prolabore é o seu salário como um sócio da empresa. Ele deve ser um valor fixo mensal, o que vai ajudar na organização, evitar que você faça uma retirada descontrolada da conta da empresa e acabar resultando na empresa sem caixa e permitir que você tenha uma previsibilidade na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Então, vamos supor que o meu Prolabore é de R$ 2.000. Então, esse é o meu salário mensal. Não importa se a empresa está lucrando R$ 50.000, esse é o meu salário. E a partir do momento que eu ver que esse Prolabore aqui não está mais funcionando para mim, ou está sobrando muito para a empresa, eu estou conseguindo reinvestir na empresa, pode ser que eu pare e veja se eu posso aumentar esse valor ou não. Partindo agora para um dos tópicos que é um dos mais importantes, que é sobre o empréstimo. O empréstimo, ele deve ser visto como um último passo e não o primeiro. É importante você só considerar essa opção se você já conhece seus custos, tem certeza da sua capacidade de pagamento, tem certeza, uma ideia dos custos de fornecedor, custo de aluguel. Uma dica é nunca tomar um empréstimo se o objetivo for cumprir apenas uma desorganização ou algum prejuízo que você ainda não entendeu de onde que ele está vindo. O empréstimo ele é muito importante, principalmente se você quiser crescer o seu negócio ou se você tiver alguma oportunidade que você avaliou, você organizou e viu que ela é indispensável para o crescimento da sua empresa, mas nunca para cobrir algum problema que vocês tiveram por causa de uma organização. Para avaliar o empréstimo, é muito importante você ver o custo efetivo total. O que seria o custo efetivo total? É tudo que vai ser pago até o final do seu empréstimo. Então vamos supor que você pega um empréstimo de R$ 10.000. Esse empréstimo tem um juros de 2% ao mês e uma tarifa bancária de R$ 500, além de um seguro de R$ 300 também. Ou seja, o custo real e o custo final vai ser de 12.800. Esse é o valor que você vai pagar no final. Mesmo pegando 10.000, você vai pagar 12.800 no final do empréstimo. Então, o empréstimo ele só faz sentido se o retorno que ele trouxer for maior do que o custo dele. Caso contrário, ele é apenas uma dívida fixa que vai acabar sufocando o seu caixa. Então, se o retorno do seu empréstimo for maior do que 12.800, aí sim ele vale a pena. Mas caso contrário, ele vai ser só mais um custo que vai acabar caindo no seu caixa e que pode ser que atrapalhe o seu negócio no momento ou futuramente. É muito importante também avaliar se o valor da parcela cabe no seu caixa mensal. Então, se hoje você já tem R$ 2.000 de custo fixo, se você fechar um empréstimo de R$ 10.000, por exemplo, vamos supor que a parcela vai ser R$ 1.000 por mês, quer dizer que todo mês agora o seu custo fixo não é mais R$ 2.000, ele vai ser R$ 3.000. Você tem condições de pagar isso? Ou tem um plano para que esse empréstimo te gere um retorno no futuro? É muito importante também comparar as taxas de alguns bancos, comparar se em algum banco você pode começar a pagar o empréstimo depois, se tem uma taxa menor, se a tarifa bancária é menor ou seguro. Sempre comparar para ver
em qual banco você consegue ter esse custo efetivo total menor do que no outro banco. E para finalizar, deixa aqui uma dica, que é sempre buscar aprender sobre finanças com uns conteúdos simples e realistas. Um conteúdo que eu sempre gostei muito e acredito que vai muito de encontro à realidade de quem está abrindo um negócio é um cara que faz um vídeo para o YouTube, para algumas redes sociais também, que chama. Ele é intitulado Primo Pobre, que é assim que ele gosta de chamar, chama Eduardo. Ele fala muito bem de uns negócios que estão começando e dá algumas dicas para a pessoa que está abrindo o negócio, para a pessoa que quer sair de alguma dívida, que quer pegar um empréstimo. Então, tem alguns conteúdos que são mais estão mais dentro da realidade do que pessoas que já têm ali um patrimônio muito grande e já está falando para empresários milionários e multimilionários. Então essa aqui é a minha dica, sabe? O conhecimento, na minha opinião, né, ele é a melhor ferramenta para o sucesso. Então sempre busque aprender, busca vídeos sobre gestão financeira, vídeos sobre pagamento de impostos também, que é muito importante, sabe? E é isso. Agradeço muito a vocês aqui pela atenção e desejo a todos bons negócios e sucesso.